Esse é o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Voltando para Brasília, o presidente Lula e o deputado Hugo Mota, que comanda a Câmara, conversaram por telefone em uma tentativa de apaziguar a relação entre os poderes. Repórter André Anelli aqui com a gente. A semana, além dessa relação, claro, a semana será marcada por votações importantes nessa reta final de trabalho do Congresso antes do recesso parlamentar. André. Votações importantes, e isso acabou então motivando essa ligação do presidente Lula ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, né, Tiago? Essa ligação entre esses dois, ligação essa realizada pelo presidente da República, debateu as pautas prioritárias do governo no Congresso Nacional, especialmente na área econômica. A regulamentação da reforma tributária e o texto que promove cortes nos benefícios fiscais estão nesse momento no radar do Palácio do Planalto e dependem de apoio legislativo, algo que Hugo Mota garantiu ao presidente Lula, pelo menos em relação a esses temas. Mota também disse estar disposto a dar andamento aos projetos na área de combate ao crime organizado, como, por exemplo, o projeto de lei antifacção e a PEC da segurança pública. Conforme a gente já destacou no dia de ontem, esses dois textos foram adiados para o ano que vem, porque Mota defende a necessidade de maior consenso entre os congressistas antes de qualquer votação. Essa conversa entre Lula e Mota acontece no momento de desavenças entre os poderes devido ao projeto de lei da dosimetria e das próprias discordâncias na área da segurança pública. Além de Lula ter tentado distensionar esse clima, o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, também tentou apaziguar os ânimos nas últimas horas com o judiciário, com outro poder, com outro lado aqui da Praça dos Três Poderes. Mota retirou do plenário e colocou para a mesa diretora da Câmara decidir sobre a cassação do deputado federal Alexandre Ramagem. O parlamentar, a gente relembra, ele foi condenado à perda do mandato pelo STF por participação na chamada trama golpista. Mota passou a defender que essas decisões judiciais com efeitos automáticos não sejam mais politizadas por meio de votações em plenário. E com esse posicionamento e também com a decisão dele de levar o caso de Ramagem à mesa diretora, Mota agora quer evitar um novo desgaste em que o STF poderia declarar anulada uma eventual votação no plenário da Casa favorável à Ramagem, assim como aconteceu no caso Carla Zambelli, ela que acabou renunciando ao cargo e fazendo com que Mota tivesse menos desgastes com o STF. O próprio presidente da Câmara agora quer evitar, de uma vez por todas, esse tipo de repetição de acontecimento, Tiago. Repetiu muito nesse ano o atrito entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário. André Anelli com as últimas informações. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer, esse tipo de conversa ajuda em quê? E você sempre falou, muitas vezes, o presidente Lula precisa tomar a frente da articulação política, conversar mais com os poderes. Isso é o que está acontecendo, Dora? Não, isso aí é mais uma demonstração do vai e vem. Toda hora, a gente viu esse ano passado, toda hora é um vai e vem, porque como a República está desorganizada, essa é a questão. Desde que o Supremo assume protagonismo, o Congresso não tem mais aquela dependência tradicional do tal do presidencialismo de coalizão em que o Executivo prevalecia, tudo isso morreu. E está tudo muito desorganizado, então fica esse vai e vem. Uma hora tem atrito, outra hora os integrantes, os comandantes dos poderes dão aquele freio de arrumação, mas enfim, isso vai continuar assim desorganizado. Quanto à pauta do Congresso, não dá mais tempo para nada, tem que votar o orçamento, depois de amanhã, quinta-feira, acaba o ano legislativo. Então, é sempre bom, é melhor conversar do que não conversar, do que gritar, Agora, o que o Hugo Mota faz, não colocando para o plenário a votação do Ramagem, é apenas recuar de um erro crasso dele, que foi atender aos pedidos do PL para botar o caso da Zambelli, não botar no plenário da CCJ, depois do plenário, enfim, ficar demorando com aquilo. E aí o que deu? Saiu tudo errado, a Câmara ficou no papel de
desobediente de uma decisão judicial, que depois seria anulada, como seria essa do Ramagem. Então, ele está tentando ali refazer uma cena que ele mesmo fez por causa da sua fragilidade, por causa da inexperiência, conseguiu se atrapalhar todo querendo agradar todo mundo, a gregos e troianos. Para você fazer isso, para você ser um bom equilibrista, você não pode cair da corda bamba. E o Hugo Motta tem caído da corda bamba todo o tempo. Pois é, antes de falar com o Vilela, só para registrar, o presidente da Câmara, Hugo Motta, acabou de tuitar dizendo da aprovação da segunda etapa da reforma tributária. Agora há pouco ele fala: mais justiça tributária, menos custo Brasil, trocamos legislações confusas por um sinal ou um sistema nacional único e digital gerido pelo comitê gestor, que é o tal do IBS, e a modernização que o país esperava há décadas. Portanto, nessa reta final, a gente está acompanhando a mensagem que ele coloca agora nas redes sociais, Vilela, avançando nessa discussão da reforma tributária, já aprovada, né, no ano passado, mas agora são aquelas decisões finais da reforma que tem que entrar em vigor. Vilela. Pois é, está querendo se aproveitar naturalmente de um tema que tem grande repercussão e que ainda tem ali, pega carona em algo que pegou bem para a população, onde depois de muito tempo acabou conseguindo a aprovação de uma reforma tributária. Todo mundo quer ser pai da criança, ele também, apesar de não ter sido, mas ele também quer ter a sua lasquinha ali, especialmente nesse momento. Eu vejo que é muito importante que haja efetivamente um apaziguamento nas relações entre executivo e legislativo, entre os poderes de uma forma geral, para que a gente não tenha mais essa situação difícil que o país tem passado, onde muitas vezes por picuinhas, por disputa política, por queda de braço, se percebe uma série de medidas que acabam indo na contramão dos interesses do país. É muito mais importante que cada um dos poderes siga seu papel constitucional e tenha em relação ao outro um trabalho de cooperação do que essa situação de realmente um poder querendo ser mais forte que o outro. Nesse sentido, Motta, nesse momento, está mais fragilizado do ponto de vista político. Depois de ter trocado os pés pelas mãos em alguns temas importantes, especialmente na última semana, é um momento onde ele está fragilizado e aí, nesse sentido, o presidente Lula é jeitoso para fazer política, tem tudo realmente para conseguir se aproveitar desse momento, estender a mão e fazer com que haja as pazes entre ele e o atual presidente da Câmara.